Você já parou para pensar que podemos estar vivendo os últimos dias da história humana? Enquanto muitos esperam por sinais espetaculares no céu ou catástrofes globais repentinas, algo muito mais sutil está acontecendo bem diante dos nossos olhos. No terceiro capítulo de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo nos alerta sobre a chegada de tempos perigosos nos últimos dias. A palavra perigoso aqui carrega um peso imenso, transmitindo a ideia de grandes problemas, dificuldades e situações extremamente estressantes que caracterizariam o fim dos tempos. Quando pensamos nos últimos dias, nossa mente geralmente voa para eventos dramáticos descritos nas profecias bíblicas, como os 4 cavaleiros do Apocalipse, as bestas de Apocalipse 13, guerras entre nações, o sol escurecendo e os impactos devastadores que seguem o soar das 7 trombetas. Essas imagens poderosas dominam nossa imaginação sobre o fim dos tempos. Mas hoje quero direcionar sua atenção para mudanças muito mais sutis que também estão profetizadas para se desenrolar. Essas alterações em nosso mundo podem não ser tão visualmente dramáticas ou imediatamente avassaladoras quanto os eventos cataclísmicos frequentemente associados às profecias do fim. Porém, são igualmente significativas, alterando o próprio tecido da sociedade e cumprindo a profecia de tempos perigosos à sua própria maneira. Apesar de sua natureza menos conspícua, essas mudanças são profundas, remodelando gradualmente nosso mundo de formas tão impactantes quanto os sinais mais amplamente reconhecidos dos últimos dias. Nos escritos de Paulo, especificamente ao discutir tempos perigosos, o apóstolo não foca nas calamidades externas que podem afligir a humanidade, como guerras, fomes ou doenças, mas na decadência moral e ética dentro da própria sociedade. A ênfase de Paulo recai sobre o caráter e comportamento das pessoas, destacando um período marcado não pelas provações físicas que desafiam o corpo, mas por uma profunda crise moral e espiritual. Ele aponta para a degeneração em maldade e depravação generalizadas, traçando paralelos com episódios históricos de significativa falha moral, como a pecaminosidade observada em Sodoma e Gomorra, a corrupção generalizada do tempo de Noé e a rebelião na Babilônia. Essas referências servem para ilustrar a profundidade da maldade humana que define os últimos dias. Antes de continuarmos explorando cada um desses sinais proféticos que Paulo nos apresentou, preciso pedir sua participação. Este conteúdo é extremamente importante para seu entendimento espiritual dos tempos em que vivemos. Se você está percebendo a relevância desta mensagem para a sua vida, deixe seu like agora mesmo. Isso me ajuda a continuar produzindo conteúdos que realmente fazem diferença na sua jornada espiritual. E se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma revelação sobre os tempos do fim. Comente abaixo qual desses sinais você mais percebe no mundo atual. Isso é fundamental para a nossa conversa. O amor próprio exacerbado tornou-se a marca registrada da nossa geração. Vivemos numa época onde a palavra mais repetida é eu, mim, comigo. As redes sociais amplificaram exponencialmente essa cultura narcisista, transformando cada pessoa num centro do universo digital, constantemente buscando validação através de curtidas, comentários e compartilhamentos. Essa obsessão com a autoimagem vai muito além da simples vaidade, representa uma mudança fundamental na estrutura moral da sociedade. Paulo identificou esse fenômeno como um dos primeiros e mais importantes sinais dos últimos dias, porque o amor próprio excessivo destrói o tecido das relações humanas. Quando uma mãe coloca suas necessidades e desejos acima do bem-estar de seus filhos, quando um marido prioriza seus interesses pessoais em detrimento do casamento,
Quando líderes servem apenas seus próprios propósitos, ignorando aqueles que deveriam servir, testemunhamos a manifestação prática dessa profecia. Jesus nos ensinou em Mateus 22:39 a amar nosso próximo como a nós mesmos, mas a sociedade atual inverteu completamente esse mandamento, colocando o amor próprio muito acima do amor ao próximo. A parábola do bom samaritano em Lucas 10:30 a 37 ilustra perfeitamente o contraste entre o egoísmo e o verdadeiro amor ao próximo. O sacerdote e o levita, ambos religiosos, passaram direto pelo homem ferido porque estavam absorvidos em suas próprias agendas e preocupações. O samaritano, por outro lado, interrompeu sua jornada, gastou seus recursos e assumiu responsabilidade pelo cuidado de um completo estranho. Essa história desafia nossa cultura moderna de autopromoção e autogratificação constante. Hoje, milhões de pessoas sofrem sozinhas, enquanto aqueles ao seu redor estão ocupados demais construindo suas próprias marcas pessoais, perseguindo suas próprias ambições e cultivando suas próprias imagens. O egoísmo não apenas arruína relacionamentos, ele também rouba nossa capacidade de experimentar alegria genuína e propósito real. Quando vivemos apenas para nós mesmos, acabamos presos numa prisão de solidão e insatisfação perpétua. A ironia cruel do egoísmo é que quanto mais buscamos satisfazer nossos próprios desejos, menos satisfeitos nos tornamos. 1 João 3:16 nos lembra que conhecemos o amor através do sacrifício de Cristo, que deu sua vida por nós, e que devemos estar dispostos a dar nossas vidas pelos irmãos. Essa é a antítese completa da cultura egocêntrica que domina nossos dias. A corrida desesperada por dinheiro e riqueza material alcançou proporções sem precedentes na história humana. Nunca houve tantas oportunidades de enriquecer rapidamente, e nunca houve tanta obsessão coletiva com acumular fortunas. Programas de televisão glorificam bilionários, influenciadores digitais ostentam luxos extravagantes e esquemas de enriquecimento rápido proliferam em cada esquina da internet. O problema não é o dinheiro em si, mas a paixão doentia por ele, que consome as almas das pessoas. Paulo advertiu Timóteo em 1 Timóteo 6:10 que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E essa verdade nunca foi tão evidente quanto agora. Pessoas destroem suas próprias famílias perseguindo fortunas, traem amigos por ganhos financeiros, vendem sua integridade por salários mais altos e sacrificam sua saúde física e mental, trabalhando incessantemente para acumular mais. O sistema financeiro global criou mecanismos cada vez mais sofisticados para alimentar essa ganância, oferecendo crédito fácil que aprisiona milhões em dívidas esmagadoras, promovendo investimentos especulativos que prometem riqueza instantânea e bombardeando constantemente as pessoas com mensagens de que seu valor está diretamente ligado ao tamanho de sua conta bancária. Hebreus 13:5 nos instrui a manter nossas vidas livres do amor ao dinheiro e a estar contentes com o que temos, porque Deus prometeu nunca nos abandonar. Mas essa mensagem de contentamento soa absolutamente radical numa cultura que mede sucesso exclusivamente por métricas financeiras. Jovens profissionais trabalham 80 horas por semana perseguindo promoções. Famílias se endividam comprando casas e carros que não podem pagar para impressionar pessoas que nem conhecem, e multidões seguem fielmente gurus financeiros prometendo fórmulas mágicas de enriquecimento. A pandemia global revelou ainda mais essa obsessão quando pessoas lutavam por papel higiênico e produtos essenciais, acumulando recursos por medo e ganância. Jesus fez uma pergunta devastadora em Marcos 8:36, que ecoa através dos séculos. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma?
Essa pergunta penetrante desafia cada um de nós a examinar nossas prioridades e questionar se estamos vendendo nossa eternidade por migalhas temporais. O dinheiro se tornou o Deus moderno, adorado nos templos corporativos, servido com devoção religiosa e perseguido com zelo fanático. Comente abaixo se você já sentiu essa pressão de valorizar mais o dinheiro do que deveria. A cultura do espetáculo transformou a jactância numa virtude celebrada. Vivemos na era dos holofotes permanentes, onde todos se tornaram suas próprias agências de publicidade, constantemente divulgando conquistas reais ou fabricadas. As redes sociais funcionam como palcos globais, onde milhões performam vidas perfeitas, sucessos exagerados e realizações infladas. Essa necessidade compulsiva de se gabar revela uma insegurança profunda e uma sede desesperada por validação externa. Tiago 4:16 condena explicitamente essa atitude, declarando que toda jactância é maligna. O problema não é celebrar conquistas legítimas ou compartilhar alegrias genuínas, mas a arrogância tóxica que se recusa a reconhecer que toda boa dádiva vem do Pai das Luzes, conforme Tiago 1:17. Líderes religiosos não estão imunes a essa tentação. Alguns pastores constroem impérios eclesiásticos e acreditam todo o sucesso à sua própria visão, sabedoria e liderança, raramente reconhecendo que foi Deus quem trouxe o crescimento. Empresários se gabam de fortunas construídas como se fossem arquitetos solitários de seu destino, esquecendo que é Deus quem dá poder para adquirir riquezas, segundo Deuteronômio 8:18. Artistas e celebridades sobem em palcos para receber prêmios e agradecem a todos, exceto aquele que lhes concedeu talentos. Essa epidemia de autopromoção está envenenando até ambientes que deveriam ser marcados por humildade. 1 Coríntios 1:30. E estabelece o padrão claro: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Toda jactância que não termina glorificando a Deus é vaidade vazia e pecado espiritual. Estudantes se gabam de notas conquistadas através de trapaças. Atletas exibem músculos desenvolvidos com substâncias proibidas. Políticos alardeiam realizações que foram obras de equipes inteiras. A jactância moderna é frequentemente construída sobre fundações de mentiras e exageros. Provérbios 27:2 nos aconselha a deixar que outros nos elogiem, não nossa própria boca. Mas essa sabedoria antiga parece absurda numa cultura onde quem não se autopromove agressivamente fica invisível. A verdadeira grandeza sempre foi marcada pela humildade, não pela autopromoção. Os maiores servos de Deus na história foram aqueles que diminuíram para que Cristo fosse engrandecido, que atribuíram toda a glória a Deus e que fugiram dos holofotes humanos. João Batista declarou em João 3:30 que Cristo deveria crescer e ele diminuir. Essa é a atitude completamente oposta à jactância que caracteriza nossos dias. O orgulho espiritual tornou-se a característica definidora da geração atual. 1 João 2:16 identifica a soberba da vida como uma das 3 categorias principais de tentações mundanas, junto com a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. Esse orgulho se manifesta de inúmeras formas, desde a obsessão com status social até a arrogância intelectual que despreza a sabedoria divina. Universidades formam graduados convencidos de que educação secular os tornou superiores àqueles que seguem fé antiga. Profissionais bem-sucedidos olham com desdém para aqueles em posições mais humildes, esquecendo que Deus não faz acepção de pessoas conforme Atos 10:34. A cultura moderna valoriza conquistas, credenciais e reconhecimento público acima de virtudes como humildade, mansidão e serviço sacrificial. 1 Pedro 5
5 nos instrui a nos revestir de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa é uma das verdades mais consistentes em toda a Escritura. Deus se opõe ativamente àqueles que se exaltam. Provérbios 16:18 adverte que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. História após história na Bíblia ilustra essa verdade, desde a queda de Lúcifer, devido ao orgulho, até a humilhação de Nabucodonosor, que se exaltou contra Deus. O orgulho é particularmente perigoso porque cega as pessoas para suas próprias falhas enquanto amplifica os defeitos dos outros. Jesus confrontou duramente essa atitude nos fariseus que se consideravam justos e desprezavam os demais, conforme Lucas 18:9. Eles oravam agradecendo a Deus por não serem como outros homens, uma forma tóxica de orgulho religioso. Hoje, essa mesma atitude infecta não apenas religiosos hipócritas, mas toda a estrutura social. Pessoas se orgulham de suas opiniões políticas, olhando com desprezo para aqueles do outro lado. Ativistas se exaltam por suas causas, considerando-se moralmente superiores aos não engajados. Até movimentos por justiça social, às vezes, operam com arrogância, que contradiz seus próprios princípios declarados. A única jactância legítima que Paulo permite em 2 Coríntios 10:17 é gloriar-se no Senhor. Quando entendemos que somos salvos apenas pela graça através da fé, não por obras, para que ninguém se glorie, conforme Efésios 2:8 e 9, o orgulho perde sua fundação. Você tem percebido como o orgulho está destruindo relacionamentos ao seu redor? Comente sua experiência. A blasfêmia tornou-se entretenimento mainstream. O que antes era considerado tabu e ofensivo, agora é celebrado como liberdade de expressão e arte provocativa. Programas de televisão zombam abertamente de crenças cristãs. Comediantes constroem carreiras inteiras, ridicularizando Deus e valores bíblicos. Músicos profanam símbolos sagrados em performances chocantes, e nada disso gera qualquer consequência social significativa. Na verdade, quanto mais blasfema a arte, mais atenção e aplausos recebe da cultura secular. Êxodo 27 nos ordena a não tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão, mas esse mandamento é violado casualmente milhões de vezes diariamente em filmes, músicas, conversas casuais e postagens em redes sociais. O nome de Jesus Cristo é usado como palavra de baixo calão. Expressões que envolvem referências a Deus são lançadas levianamente sem qualquer reverência. E figuras religiosas são retratadas de formas degradantes em mídia popular. Levítico 24:16 estabelecia que blasfemar o nome do Senhor deveria resultar em pena capital no antigo Israel, demonstrando a seriedade com que Deus encara esse pecado. Obviamente, não estamos sob lei mosaica hoje, mas isso ilustra quão gravemente Deus vê a blasfêmia. Mateus 12:31 revela que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Jesus estava respondendo a fariseus que atribuíam seus milagres a poderes demoníacos, mostrando que existe um limite além do qual a rejeição obstinada de Deus se torna irreversível. A crescente blasfêmia na sociedade moderna não é acidental ou inofensiva. Ela representa uma rebelião deliberada e crescente contra Deus. Romanos 1:21-23 descreve o processo de degradação espiritual. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis e seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios. Tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens. Essa progressão descreve perfeitamente nossa cultura atual, que conhece a verdade sobre Deus, através de séculos de herança cristã, mas deliberadamente escolhe rejeitá-la e zombar dela.
Celebridades influentes usam plataformas massivas para promover ideologias anticristãs. Acadêmicos ensinam gerações de estudantes que fé religiosa é superstição primitiva. Cientistas descartam arrogantemente qualquer possibilidade de design inteligente ou criação divina. Como cristãos, não somos chamados a condenar blasfemadores, mas a orar por eles e apresentar verdade com amor. 1 Pedro 3:15 nos instrui a estar sempre preparados para responder a qualquer que nos pedir razão da esperança que há em nós, fazendo-o com mansidão e temor. A rebelião de filhos contra pais alcançou níveis alarmantes e sem precedentes. Efésios 6:1-3 contém o único mandamento com promessa específica: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Esse princípio fundamental de estrutura familiar está sob ataque sistemático. Notícias regularmente reportam casos chocantes de violência de filhos contra pais, desde abusos verbais até agressões físicas e até homicídios. Adolescentes agridem pais que tentam estabelecer limites. Jovens adultos processam pais por disciplina razoável. Crianças denunciam falsamente pais a autoridades. Essa inversão completa da ordem familiar natural representa um dos sinais mais evidentes de colapso moral social. Provérbios 30:11-17 descreve uma geração que amaldiçoa seus pais e não bendiz suas mães, que é pura aos próprios olhos, mas não está lavada de sua imundícia. Geração de olhos altivos e pálpebras levantadas. Essa profecia antiga descreve perfeitamente a juventude moderna, que despreza sabedoria e autoridade parental. A cultura popular sistemática e deliberadamente mina a autoridade parental, retratando pais como idiotas incompetentes em programas de televisão, promovendo ideologias que ensinam crianças que podem desafiar valores familiares e criando estruturas legais que removem direitos parentais de disciplinar e orientar filhos. Provérbios 23:13-14 aconselha: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás sua alma do inferno. Mas hoje, pais são criminalizados por aplicar disciplina física razoável enquanto sociedade permite que crianças sejam doutrinadas com ideologias destrutivas. 2 Timóteo 3:2 predisse exatamente isso. Nos últimos dias haverá homens desobedientes aos pais. Romanos 1:30 também lista desobediência a pais entre características de sociedades que rejeitaram a Deus. Essa rebelião geracional não surgiu do nada. Resultou de décadas de erosão intencional de estruturas familiares tradicionais, promoção de individualismo radical sobre responsabilidade familiar e substituição de autoridade parental por autoridade estatal. Quando removemos Deus da equação familiar, quando ensinamos crianças que são produtos de processos evolutivos aleatórios sem propósito maior, quando dizemos que moralidade é relativa e cada um define próprio certo e errado, inevitavelmente produzimos geração que não respeita pais ou qualquer autoridade. Ingratidão tornou-se norma cultural aceitável. 1 Tessalonicenses 5:18 nos manda dar graças em tudo porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Mas sociedade moderna caracteriza-se por espírito crônico de reclamação e insatisfação perpétua. Pessoas vivendo em níveis de conforto material que reis antigos não poderiam imaginar, constantemente reclamam de inconveniências triviais. Indivíduos com acesso a recursos que 99% da história humana nunca teve proclamam-se vítimas oprimidas. Gerações beneficiárias de sacrifícios imensos de antepassados demonstram zero gratidão ou reconhecimento.
Lucas 17, 12 a 19, relata a história de 10 leprosos curados por Jesus, mas apenas um voltou para agradecer. Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Essa proporção, 10% de gratidão, parece generosa comparada com nossa cultura atual. Filipenses 4, 6 nos instrui: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos. Gratidão não é apenas resposta educada a bênçãos, é arma espiritual contra ansiedade e ferramenta poderosa de transformação de perspectiva. Quando conscientemente praticamos gratidão, mesmo em circunstâncias difíceis, nosso foco muda de problemas para a provisão de Deus, de carências para a abundância que já possuímos. Colossenses 3:15 nos chama a ser agradecidos. Não apenas sentir gratidão, mas viver em estado constante de agradecimento. A ingratidão moderna manifesta-se de formas sutis e flagrantes. Funcionários sentem-se intitulados a salários e benefícios sem reconhecer oportunidade de emprego. Estudantes reclamam de educação que outros no mundo dariam tudo para ter. Cidadãos de nações livres e prósperas constantemente denunciam sistemas que lhes dão voz e oportunidades. Essa ingratidão não é meramente descortesia social, é rebelião espiritual contra Deus, que é fonte de toda boa dádiva, segundo Tiago 1:17. Romanos 1:21 descreve a espiral descendente de degradação espiritual, começando precisamente com ingratidão. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ingratidão é porta de entrada para todo tipo de pecado, porque quando falhamos em reconhecer Deus como doador, começamos a ver nós mesmos como merecedores autossuficientes. Deixe nos comentários uma coisa pela qual você é grato a Deus hoje. A santidade tornou-se conceito obsoleto e até ridicularizado. Hebreus 12:14 nos ordena seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é declaração absoluta, não há exceções. Sem santidade não há salvação. 1 Pedro 1:15 e 16 ecoa esse mandamento. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos porque eu sou santo. Santidade não é sugestão opcional para cristãos super dedicados, é chamado universal para todos que professam fé em Cristo, mas cultura moderna rejeitou completamente essa ideia. Termos como pureza, castidade, separação do mundo, consagração soam arcaicos e extremistas para ouvidos contemporâneos. Igrejas que antes pregavam santidade, agora promovem aceitação incondicional de comportamentos que a Escritura claramente condena. Líderes religiosos temem ofender sensibilidades modernas, então diluem padrões bíblicos até ficarem irreconhecíveis. 2 Timóteo 3:5 descreve pessoas tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Essa profecia descreve cristianismo superficial moderno que mantém rituais externos, enquanto rejeita a transformação interna radical que verdadeira fé exige. Levítico 11:44 declara: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Santidade não significa perfeição sem pecado, significa separação deliberada de mundanismo e consagração progressiva a Deus. Romanos 12:2 nos instrui: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação requer morte diária para desejos carnais e ressurreição constante para a vida espiritual. Gálatas 5:16 a 24 contrasta obras da carne com fruto do Espírito, concluindo que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Essa crucificação
não é evento único, mas processo contínuo de escolher morte para pecado e vida para justiça. 1 João 2, 15 a 17 nos adverte: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa bem como sua concupiscência, mas aquele que faz vontade de Deus permanece eternamente. 2 Coríntios 6, 17 a 18 emite chamado claro: retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis coisas impuras, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa separação não significa isolamento total da sociedade, mas recusa em participar de seus pecados e compromisso em viver segundo padrões diferentes e superiores estabelecidos por Deus. Chegamos ao fim desta jornada reveladora pelos sinais dos últimos dias que Paulo profetizou. Se você assistiu até aqui, você faz parte de um grupo especial que realmente busca entendimento profundo sobre os tempos em que vivemos. Agora, preciso do seu engajamento completo. Primeiro, se inscreva neste canal imediatamente se ainda não fez. Isso é crucial para você continuar recebendo revelações sobre profecias e tempos finais. Segundo, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda o algoritmo a mostrar este conteúdo para mais pessoas que precisam dessa mensagem urgente. Terceiro, vá até os comentários agora mesmo e escreva exatamente isto: estou vigilante e preparado para a volta de Cristo. Essa declaração pública fortalece seu compromisso espiritual e aumenta nosso engajamento como comunidade. Quarto, não saia daqui. O próximo vídeo que vai aparecer na sua tela contém informações ainda mais profundas sobre os sinais proféticos que você precisa conhecer. Deus te abençoe ricamente e nos vemos no próximo vídeo.